E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre como vencer o pecado. Se você ou foi como eu, que pessoa que lutou muito contra um pecado específico, pecado sexual, drogas, bebida, cigarro, ou mentira, roubo, você tinha manias horríveis, só que esses vícios se tornaram prazerosos por certo momento, e assim você não conseguia se livrar deles, mesmo quando você aceitou Jesus e o Espírito Santo entrou na sua vida, mesmo assim você não conseguia vencer esses pecados. Hoje eu vou falar pelo menos de um motivo que pode ser a causa de você não conseguir superar um pecado. O que acontecia comigo? Eu focava demais no pecado. Entende uma coisa? Tudo que você foca se expande, certo? Você já parou para pensar que quando você fica preocupado com algum problema, a preocupação, ela exige foco. Quando você se preocupa com algo, você ocupa a sua mente com aquela situação. Você já percebeu que aquela situação se torna grande demais, se torna uma montanha na sua frente, e aí quando você para de se preocupar ou aquela situação se resolve, você percebe que não era um problema tão grande assim. É a mesma coisa que nós fazemos com o pecado. Infelizmente a religião, lembra que eu sempre estou brigando contra a religião nos ensina que o pecado é a pior coisa que pode haver nas nossas vidas. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, certo? Só que Jesus, ele nunca sentiu raiva dos pecadores, ele só sentia raiva de religiosos. Porém, quando você tem um pecado, vamos dar um exemplo, um pecado que é muito trabalhado dentro da religião e dentro da igreja, é o pecado sexual. E quando você tem um pecado desse, masturbação, pornografia, e aquilo você se torna autocondenativo, você se acha a pior pessoa do mundo porque você tem esse pecado, você começa a jejuar para não pecar mais, você começa a orar para não pecar mais, você começa a conversar com pessoas para não pecar mais, você começa a procurar pessoas que te ajudem a não pecar mais. E qual é o problema disso? É que o seu foco total está no pecado, e tudo que você foca se expande, cresce. Imagine você jejuar. Todos nós sabemos que jejum, para quem faz, se você não faz, você deve fazer. Abster-se de comida para ter benefícios espirituais. O jejum não é algo que é gostoso de fazer, é algo que é triste de se fazer. Agora imagine você estar focado em passar por tudo isso para não pecar mais. Entende? A sua mente, ela cria um foco absurdo naquele pecado. E você vive a sua vida pensando sobre este pecado. E como você vai se livrar de algo que você não para de pensar 24 horas por dia? Todas as suas ações para não pecar mais só te faz pensar mais em pecado. Então o que eu quero dizer para você? Quando eu consegui me livrar do pecado? Quando eu comecei a focar, a viver as realidades do reino de Deus. Eu comecei a perceber que viver a realidade do reino de Deus, o poder de Deus agir na sua vida, você começar a focar em pregar o evangelho e os sinais acompanharem, você viver realidades sobrenaturais, parar de olhar as coisas do mundo com os olhos físicos, com a mente física, com o sentido físico. E quando você precisa de provisão financeira, você acessa o reino para buscar provisão financeira. Quando você precisa de provisão de uma cura de um familiar ou da cura para o seu próprio corpo, você vai buscar isso em Deus. Você começa a orar o Espírito Santo porque você quer comunhão. Você começa a orar o Espírito Santo porque você quer poder na sua vida. Você vai orar o Espírito Santo porque você quer salvar os perdidos. Você ora o Espírito Santo porque você quer revelação de Deus, porque você quer experiência, porque você quer, como eu que fui acordado por Deus tremendo na cama quando tive um sonho que estava sendo batizado com o Espírito Santo. Quando você começa a buscar o revestimento de poder e uma vida maravilhosa, uma vida de milagre, você não pensa mais no pecado, porque você já não está focado mais nele. Entende uma coisa que eu percebi? A religião, ela é chata, por isso que o pecado se torna atrativo. Entende? Viver uma vida de regras, de ir para a igreja, adorar a Deus na igreja,
ir para o trabalho, viver a minha vida normal, no meu sistema natural, com pensamentos naturais, com pensamentos sentidos lógicos, com pensamentos de coisas que vão acontecer na minha vida, conformado com este mundo e vivendo um Deus só que eu oro quando eu preciso, que eu vou lá no meu domingo orar, isso é chato, isso é entediante. Por que que isso seria mais legal do que pecar? Por isso que o pecado está sendo atrativo para você, porque a religião que você está vivendo é chata. O que você tem hoje é orar a Deus e pedir: Deus, eu quero viver o teu reino. As realidades do mundo invisível, o mundo espiritual, impactam o meu coração, muda a minha forma de pensar, me tira dessa religião chata. Foi só assim que eu venci o pecado. Tira o foco do pecado e foca em viver uma vida que não se limita ao sistema deste mundo. Busque poder, busque pregar o evangelho. Você vai ver pessoas sendo rendidas a Jesus Cristo por causa de uma pregação sua, por causa da sua vida, por causa de um vídeo seu. E aí sim você vai ver que o pecado vai perder a graça, porque essa vida é tão gostosa que o pecado nem passa perto da sua mente. E quando passar, você sabe como trabalhar, porque o poder do Espírito Santo está dentro de você para jogar tudo isso por terra. Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha com alguém que está sofrendo para vencer o pecado. Dá o seu like aí e vamos ganhar o mundo.